Gente, olha só, aí eu quero dizer para vocês o que foi a peste negra, tá? Então, a peste negra é como ficou conhecida a peste bubônica, doença causada pela bactéria Yersinia pestis, tá? Por isso, peste negra. O negra nós vamos entender por quê, tem imagem, muita imagem a respeito disso, vocês vão entender. E olha só, então essa bactéria, né, que atingiu o continente europeu em meados do século XIV. O resultado, gente, foi catastrófico. Pra vocês terem ideia, 1/3 das pessoas que viviam no continente europeu morreram por conta dessa doença. Tá? Então a doença atingiu praticamente todo o continente e resultou na morte de milhões de pessoas. Então uma doença muito grave, muito séria. E aí olha só, as pessoas que foram acometidas por essa doença dificilmente sobreviviam. Nós estamos falando, né, lá de século, olha só, no século XIV. Então imagina como que era a estrutura médico-hospitalar, né, quase que inexistente no período. Não tinha as tecnologias que tem hoje. Nós estamos vivendo agora, eu falei que eu ia fazer uma comparação, o coronavírus. Olha quantas pessoas aí já, né, morreram por conta dessa doença trágica, né? Olha o que nós estamos vivendo. Então a peste negra, guardada as devidas proporções, por conta do período, de como aconteceu, né? Ela também foi uma doença catastrófica, ok? E aí vamos ver a respeito disso, porque olha só, tem uma imagem aí, pra vocês terem ideia, as pessoas, gente, elas ficavam aí abandonadas, morriam na rua, olha aqui, ó, pessoas agonizando, algumas já mortas aí nas ruas, outras ali, ó, essa mulher com a mão no rosto, sabendo que não teria saída, que o fim dela também seria a morte, uma vez que estava ali, ó, os corpos espalhados na rua. Vejam que tristeza. Então, até então, né, para vocês terem só uma ideia, gente, as pessoas começaram a ser colocadas uma em cima da outra, os corpos, e eles tacavam fogo, e essas chamas davam para ser vistas a longas distâncias em outras cidades, só para vocês terem ideia. Por exemplo, é como se lá em Olaria a doença chegasse na cidade de Olaria, a gente daqui de Lima Duarte, a gente pudesse ver as chamas que eram, os corpos estavam sendo queimados. Geralmente, né, as pessoas, por uma questão até de higiene, uma questão mesmo sanitária, né, a gente já ouve esse termo, fala, fulano foi enterrado debaixo de 7 palmos. Os coveiros, eles medem mais ou menos 7 palmos para enterrar as pessoas. Nessa época, vocês vão desistir agora de comer lasanha. Todo mundo já viu como que é o processo de fazer lasanha, né? Então, compra a massa, coloca ali o molho, a mussarela, o presunto. As pessoas, elas não eram enterradas 7 palmos. As covas eram insuficientes. Então, quando não se queimavam os corpos, quando não ficavam aí abandonados nas ruas, eles eram empilhados aí um em cima do outro, como se fosse. Então, colocava um corpo, jogava um pouquinho de terra. Por isso que eu fiz a comparação com a lasanha. Talvez infeliz, vocês vão ficar bravos comigo, mas para vocês entenderem. Então colocava lá um corpo, jogava um pouquinho de terra, vinha o outro corpo, mais um pouco de terra e por aí sucessivamente. Aí, os principais grupos que foram afetados, coveiros, por quê? Porque tinham contato com os corpos. Nós vamos ver que os médicos tentaram aí uma maneira de não serem contaminados, mas foram contaminados por essa doença, infelizmente, tragicamente. E as famílias, as pessoas que tinham contato. Para vocês terem ideia, gente, quem era cometido com essa doença era abandonado dentro de um quarto lá, e aí deixavam só a comida na janelinha, a água, e aí a pessoa morria dentro de 2, 3 dias, tá? E as famílias das pessoas que pegavam essa doença, elas eram emparedadas e muitas foram fuziladas, mesmo sem ter a doença. As pessoas, né, temiam então essa transmissão. Outra coisa que era comum é igual nós já vimos aí quando as pessoas são veladas em casa. Então, por exemplo, um enterro que sairia às 3 horas tinha um badalar do sino, um sino fúnebre, né? Isso foi proibido. Por quê? Porque as pessoas que estavam doentes diziam, é alguém que está morrendo da mesma doença que eu estou. Então era para não mexer com o psicológico das pessoas. Então foi uma doença muito trágica. E isso, isso vai afetar diretamente a mão de obra, tá? Na época da Idade Média. Olha aí uma imagem, ó. Olha a imagem aqui, os bubões, ó. Isso aqui, ó, eram as feridas que davam no corpo das pessoas. E aí, esses bubões aqui, ó, eles ficavam, né, com uma cor negra, por isso peste negra, tá? Por nome, então, da bactéria e a consequência aí, esses bubões com esse aspecto. Olha aí, ó.
Esse aqui, ó, é o conhecido doutor da peste da época. Vejam, ele estava protegido, uma roupa protegendo aí, né, o corpo todo. Nós tínhamos aqui, ele usava um óculos para proteger a vista. Hoje, por conta do coronavírus, nós temos que usar máscara. Eles usavam esse bico aqui, ó, protegendo aí as vias aéreas, imaginando que não fossem contaminar. Esse bastão na mão aqui era para de longe não ter contato com as pessoas que estavam com essa doença, para furar aqueles bubões. Só que isso não impediu, tá, que eles fossem contaminados por essa doença. Muitos médicos perderam a vida, porque era uma doença altamente contagiosa. Nós vamos ver como que se dava esse contágio. Olha aí mais uma imagem, ó. Agora vocês vão entender. O hospedeiro da doença era a pulga do rato. Então, na Idade Média, a questão da higiene era muito complicada. Então as pessoas, elas urinavam e jogavam das suas casas as fezes, a urina, jogavam pela janela, nas ruas. Então, a comida, né, o lixo, o sistema de coleta de lixo era muito deficiente. Então tinha muito rato, muita barata. E aí esses ratos, eles vieram nos navios, nos porões de navios genoveses ali que faziam contato comercial, né, com os povos ali da Idade Média, do continente europeu. Então eles vieram carregados de ratos, e esses ratos propagaram muito rápido. Eles viviam ali no meio das pessoas, né? Porcos eram criados ali no meio das ruas, e aí a pulga desse rato picava as pessoas e transmitia essa doença. Olha só que coisa terrível. Olha aí, ó, as pessoas aí, um padre aqui rezando, né? Uma irmã, uma freira, a outra mulher aqui de joelhos, possivelmente alguém da família. Um homem aqui com a proteção, né, um médico, tá vendo, ó? Uma proteção ali, ó, a máscara, né, esse bico de... tipo uma espécie de um bico de pássaro tentando não ser contagioso, pegar, né, ser contaminado pela doença. Ocorre que todas essas pessoas aqui, inevitavelmente, iriam ser contaminadas e perderiam a vida dentro de 2, 3 dias. Então tem a peste bubônica, que são esses bubões, e a pneumônica, que é mais rápida, que vai direto para o pulmão, né, atinge o pulmão, e aí a pessoa durava no máximo 3 dias. Então tá aqui, ó. Tá vendo, ó, o rato, a pulga do rato picava as pessoas e transmitia a doença. Como eu falei da questão da higiene, muitas pessoas dormiam, vejam, ó, né, isso aí é uma espécie de um colchão, né? Não, muitas pessoas dormiam no chão. Olha os ratos passando aqui, ó. As casas muito sujas, e aí, de madrugada, os ratos mordiam o pé das pessoas, transmitiam também através da mordida, não só da pulga deles, tá bom? Aí, gente, olha só, tá aí, ó, o rato, esse bicho feio, eu particularmente acho muito feio, a pulga, bichinho desse tamanhozinho, que transmitia essa doença tão trágica, tão fatal. Olha só essa imagem aí chocante, né, demonstrando, passando a ideia, né, do número das pessoas que foram acometidas por essa doença, que perderam a vida. Olha essa imagem também muito forte, o mau cheiro dos cadáveres, e esses bubões também, eles, né, cheiravam mal. Vejam um corpo aqui sendo carregado, ó. As pessoas aqui, olha o semblante, essa mulher assustada vendo isso tudo acontecer, esse outro aqui tampando o nariz com a roupa. Vejam aqui, ó, uma família, ó, possivelmente o marido, a mulher e uma criança, mortos pela peste. E vale destacar que a peste, ela foi democrática no sentido de pobres, ricos, todos foram afetados por essa doença. Muito triste, né? Olha aí, ó. Tem aí uma imagem, né, normal, pessoa que estava tão normal, e depois que ela era infectada pela peste, ó, ínguas inflamadas e doloridas. Quem já viu aí um furúnculo, é como se fosse um furúnculo, só que uma consistência preta aqui, ó, negra, tá? Vejam, então dava essas ínguas aí, que eram essas inflamações, né? Ok? Espero que vocês tenham entendido o nosso último vídeo a respeito aí da Baixa Idade Média, né? Essa extensão, esse tema tão importante. Nós vamos à crise do feudalismo. Grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo.